Fala, torcedor alvinegro praiano. Santos já acerta com mais um reforço, né? O Alex Duarte, do Spartak aí. Ia trazer ontem, mas ontem eu tive que trabalhar e aí não pude fazer a transição. Estou trazendo agora aqui. Vou pegar aqui só um cortezinho rapidão de Sormani. E vamos ver também, pessoal, o Elia soltou o verbo aí, viu? Sobre o Vozvoda. Disse que o Vozvoda é melhor do que o Felipe Luiz, comparou aí. Mas vamos ver primeiro o corte do Sormani. E após vamos ver mais esse cortezinho. Vamos ver o que o Sormani falou sobre Alex Duarte aí, já deixando os créditos na descrição pro canal do Sormani, né? Então, vamos lá, vamos falar aí dessa contratação do Santos, do zagueiro paraguaio, o Alex Duarte. Vamos lá, Alex Duarte. Vou ler aqui o texto do Merlo, acabou de sair do UOL, isso é importante. O Santos está pagando 4 milhões de dólares pelo jogador, algo em torno de 22 milhões de reais, tá? O jogador tem 25 anos e vai assinar um contrato de 4 anos com o Santos. 4 anos com o Santos. O Spartak Moscou não queria vender o jogador. Não queria vender o jogador, tá? Mas o atleta fez pressão, ele queria voltar para a América do Sul, jogar no Santos, ao lado do Neymar, e o negócio acabou dando certo. E ele é esperado em São Paulo amanhã, até porque as inscrições terminam amanhã à noite. Quando der 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, se não apareceu lá na CBF, companheiro, até logo. Aí já passa a ser o dia 3 de setembro. Então tem que ser muito ágil o Santos nesse momento para não perder a inscrição desse jogador, tá? Eu vou abrir aqui o Alex Duarte. Vou pegar aqui alguns dados dele para que a gente possa falar para vocês aqui, tá? Como eu falei agora há pouco, ele tem 25 anos, tem 1,85 m de altura, tá bom? E é um jogador da seleção do Paraguai. É um jogador da seleção do Paraguai também. Então é importante isso, porque a gente pega um jogador experiente e o Santos precisa, realmente, agora, deixar o seu time mais experiente, no sentido de que o campeonato está se afunilando, a pressão está aumentando. E a pressão está aumentando. Então, quanto mais jogadores experientes você tiver no time, teoricamente, melhor é para suportar a pressão da torcida, a pressão da mídia, a pressão interna dos dirigentes. Então, o Vojvoda deixou claro isso ontem, inclusive, na entrevista coletiva. Por quê? Porque logo de cara, na primeira pergunta que fizeram para ele, perguntaram para ele sobre por que ele não usou o Bom Tempo, por que ele não colocou o Robinho Júnior, por que ele não usou o Souza. E ele deixou claro, só, eles vão jogar, entendeu? Mas nesse momento, como a casa está um pouco bagunçada ainda, ele não disse nessas palavras, mas eu interpretei dessa maneira, como a casa está um pouco bagunçada ainda, eu preciso dar experiência para esse time, os caras não sentirem a pressão. Você pega um jogador experiente como o Guilherme, por exemplo, ele sentiu a pressão depois daquela derrota para o Vasco, quando a torcida foi lá e invadiu o CT, e tanto é que ele nem jogou contra o Bahia, ele não foi, não tinha cabeça para isso. Imagina um garoto de 18, 19, 20 anos, o Guilherme já é um quase trintão. Então ele deixou claro isso. E essa contratação do Alex Duarte vem nesse sentido. Então como é que ficaria o Santos? A gente imaginando com o Alex Duarte. Vai ficar o Alex Duarte, muito provavelmente, o Zaire Romero. O Zaire Romero não. O Adonis Frias. O Zaire Romero não deu certo. Então veio o Alex Duarte. Então o Adonis Frias e o Alex Duarte. Sormani, tem o Luan Pérez. Legal. Esse tipo de dor de cabeça a gente gosta, né? Ó, o cara vai ter que se virar. Mas Sormani, tem o Zé Ivaldo também. Jogou bola ontem, hein, gente? E eu vou falar daqui a pouquinho para vocês sobre a solidez defensiva do Santos. Perdão, no jogo de ontem contra o Fluminense. Então, você, chegaram dois zagueiros, tá? Dois zagueiros. O Adonis Frias e agora o Alex Duarte. Chegou o jogador de meio campo, o Vitor Hugo. E chegou o centroavante, o Lautaro. O Vitor Hugo e o Lautaro estão vindo emprestados. O Santos pagou um turuzinho para ter o Lautaro. Não sei se ele pagou para ter o Vitor Hugo. De qualquer maneira, o Santos gastou 8 milhões de dólares, pelo que eu leio, para contratar dois zagueiros. Dois zagueiros. Quer dizer, o que acontece? O Santos vendeu o Lucas Meireles para contratar dois zagueiros. Lucas Meireles, que era uma promessa na base do Santos. Dois zagueiros que podem chegar no Santos e não dá certo. Vocês lembram do Velasquez?
o Uruguai, que jogou no Santos no ano do rebaixamento. Não deu certo. Era um cara que jogava na Espanha, papapá, veio para cá e não deu, experiente, veio para cá e não deu certo. Entendeu? A teoria é uma coisa, a prática é outra. A gente via no Lucas Meirelles um potencial gigantesco. E o Santos praticamente doou esse jogador para o Shakhtar da Ucrânia por 12 milhões de euros. E agora, por 8 milhões de dólares, que deve dar uns 7 milhões e meio de euros, o Santos contrata 2 zagueiros, usando, evidentemente, esse dinheiro. Mas, na verdade, eu estava vendo, só chega em 12 milhões de euros se atingir bônus. Metas, perdão. Isso é um bônus, se atingir metas. E as metas são facilmente atingíveis. Então, deve chegar em 12 milhões de euros mesmo a negociação do Lucas Meirelles. Então, pessoal, se tudo isso aí, de fato, vai dar tempo de inscrever o Alex Duarte, não vai ter problema nenhum. E que a gente comece a imaginar o Santos para os próximos jogos, quando tiver todo mundo em forma. Eu imagino o seguinte, então, agora. Brazão, eu colocaria o Igor Vinícius de lateral direito, o Mike não está correspondendo, é hora da chance para o Igor Vinícius. Então, Brazão, Igor Vinícius, aí você tem o Adonis Frias, o Alex Duarte, ou o Luan Pérez, ou o Adonis, ou o Luan Pérez, e na esquerda o Escobar. Tá? A gente adora o Souza, mas não dá. O Alex, eu já falei para vocês aqui várias vezes, o Escobar é mais jogador do que o Souza nesse momento. Ele marca mais. É difícil jogar do lado dele. Ele é perfeito? Não. Tanto que no primeiro tempo sai aquela jogada perigosa que o Zé Ivaldo corta em cima do Escobar. Saiu por ali. Mas que ele dá uma solidez defensiva maior que o Souza, isso ele dá. Na minha opinião. Então, Brazão, Igor Vinícius, um desses 3 zagueiros, Alex Duarte, o Frias ou o Luan Pérez, e o Escobar na esquerda. Rezar para que nesse jogo contra o Atlético o Arão já esteja em forma. Rezar. São 14 dias até lá. 14 dias. Tá? E até lá ele já possa deixar o departamento médico. E que nesse período o Santos faça aí pelo menos uns 2 jogos treinos para que a gente possa ver o Arão em movimentação. Então, o Arão no meio campo, eu colocaria o Bom Tempo e do lado esquerdo ali eu colocaria o Vitor Hugo. Se eles corresponderem. Mas você vai tirar o Zé Rafael, ele fez o segundo tempo bom. Fez. Mas ele está destoando. Mas se a gente for usar a lógica do Voivoda, você não vai fazer o meio campo com 2 moleques, Vitor Hugo e o Bom Tempo, no momento que o Santos está ainda com a casa bagunçada. Então, muito provavelmente, que ele vai jogar com o Arão, Zé Rafael e o Vitor Hugo, se o Vitor Hugo corresponder. Ou o Bom Tempo. E na frente? Aí tinha umas dúvidas, né? Quem vai jogar? O Cavaleiro de novo? Não vai ser o Cavaleiro, vai ser o Roleiser. O centroavante vai ser o Lautaro Martínez e o outro atacante vai ser o Neymar. Ou seja, gente, você pergunta para mim, e o Cavaleiro? E o Guarreal? E o Guilherme? E o Tiquinho? E o David Washington? Veja que agora o Santos começou a dar uma encorpada no elenco. Isso é muito importante. Até porque no jogo contra o Atlético Mineiro, o Roleiser não vai jogar. Quando eu escalei esse time, eu pensei num campeonato como um todo. O Roleiser não vai jogar. E talvez o Neymar não jogue, porque o campo do Atlético é sintético. Vocês se lembram, depois daquele jogo do Santos contra o Juventude, que o Santos venceu no Morumbi por 3-1, ele falou assim, eu acho praticamente, o GE insiste em não colocar essa palavra. E ela faz toda a diferença. O GE sempre escreve que o Neymar disse que é impossível jogar no Allianz Parque. O Neymar não disse isso. O GE já errou várias vezes. Ele disse praticamente impossível. Uma coisa é praticamente possível, outra coisa é impossível. Se você coloca praticamente impossível, você dá a possibilidade de ter uma reviravolta e você jogar. Então o GE, todas as vezes que ele faz matéria falando sobre isso, eles omitem essa palavra praticamente, que é importantíssima você colocar, porque o Neymar não descarta 100% a atuação dele no campo sintético. Olha, é praticamente impossível, mas, de repente, se precisar, eu jogo, entendeu? Então, pode ser algo desse tipo nessa partida contra o Atlético. O corpo? É verdade. É qualquer parte do quer corpo, mudar? com exceção dos braços. Dos braços. Então isso pode ser o narizinho como a pontinha do pé.
texto de regra. Mas é o texto da regra, mas não tá na claro hora que da não. gente repensar. Mas você não pode fazer o gol com o pé? Pode. A regra é ótima. A única coisa que você não pode utilizar é o braço. Então, o braço você exclui da linha de impedimento. Você falou agora há pouco que o Santos, com 3 rodadas, resolve o seu problema, né? Só para lembrar. O Santos hoje tem a mesma pontuação do Vitória que está no Z4, tá? Os 3 Não é que resolve, melhora. né? mas você falou, não, Ninguém resolve com em três três jogos, em 3 rodadas o Santos... Tira a Isso. cabeça de fora. Eu queria... Quais são os 3 jogos? É aí que eu quero chegar. Atlético Mineiro fora de casa. O Atlético sem técnico, tá perdido. Não, já perdeu vai o ter último técnico jogo. até lá. Não vai ter, mas... Tá, vai mas ganha. ter. Então ganha. Claro que ganha. Claro que ganha. É possível vencer. O Atlético tá mais perdido que cachorro É que cai de possível caminhão de vencer. mudança. São Paulo, o Santos como mandante. O Santos é mandante? É. Eu acho que o Santos é favorito Empata. contra o São Paulo. E pode empatar. empata, E Red Bull, empate. Bragantino em Bragança. Deus Santos mesmo, pode vitória ganhar. garantida. O Red Bull não ganha de ninguém. A fase do Red Bull agora tá Eu horrível. acho que O, vocês São Paulo, o Santos faz 7 pontos nesses 3 jogos. Espera aí, então eu acho que vocês não sabem os últimos jogos do Santos. Empate com o Fluminense 0-0. Perdeu pro Bahia. Não, mas era outro Santos. Era o Santos do Kleber Xavier. Tá bom. Você Então mistura, bom. mistura alhos com bugalhos. Entendi. Então, você a mistura presença alhos de um com técnico bugalhos. revoluciona a coisa. A Tá bom, presença beleza. de um técnico competente, Tá bom. ele muda. Mas o Vojvoda é competente, né? E por que o Fortaleza estava brigando contra... Estava brigando, não. É o penúltimo colocado e virtual rebaixado. Você vê, e ele saiu do Fortaleza há muito tempo. O Fortaleza tá. muito tempo? Há muito tempo ele saiu do Fortaleza. mas não o tava Fortaleza não tava na zona do não rebaixamento? estava na zona do rebaixamento. Ah, não? Ele começou um campeonato e não vinha bem e saiu. E outra coisa, saiu no início da Copa do Nordeste. Ele deixou um Fortaleza que mostra como o treinador é importante. Porque o Fortaleza vai contratar o Renato Paiva, que é muito pior do que o Juan Pablo Vojvoda, e o Fortaleza viu desandar essa maionese da maneira como desanda. Ou seja, o Vojvoda antecipou aquilo que ele imaginou que iria acontecer com o Fortaleza. Ele sabia que a coisa não estava boa, que esse elenco já estava desgastado, que aquilo que ele já havia feito como sendo o melhor técnico da história do Fortaleza, melhor do que o Rogério Ceni, melhor técnico da história do Fortaleza, aquilo que ele já havia feito estava no passado. Mas e ele nem não o tava torcedor conseguindo. santista tem tanta confiança de que o Santos agora vai decolar quanto você. Mas tudo bem, eu não estou preocupado com o torcedor santista. Eu tive o prazer, né, e a honra de conhecer o Vojvoda, estive lá em Fortaleza. Eu acredito no trabalho dele, sim, acredito que ele vai conseguir. Não vai ser nada extraordinário, porque a gente precisa falar de elenco, de peças, e o Santos está se preocupando em utilizar essa janela para contratar da melhor maneira possível, mas ele é um profissional agregador, é extremamente estudioso, sabe montar um time compacto e, primeiro, ele faz muito com pouco. O que eu quero dizer, ele trabalha tá acostumado a equipes sofrer. Que sabe sofrer, que não tem grandes investimentos e conseguir bons resultados. É exatamente o que o Santos está precisando neste momento. O Vojvoda é muito bom treinador, o maior treinador da história do Fortaleza, superando de longe o Rogério Ceni. Então, é um cara que chega para substituir um cara que sequer era treinador. Com todo respeito ao Kleber Xavier. Para o ímpar. Era treinador. Para o ímpar. A gente tem 2 técnicos, um vai pro meu time, o outro vai pro seu. Você ganhou para o ímpar e você tem o direito de escolha. Você tem Vojvoda e Filipe Luiz. Você escolhe quem? Vojvoda. Mas não penso 30 segundos. Mas eu não penso 30 segundos. Você tem uma ideia de que o Filipe Luiz seja muito melhor do que ele é. Um técnico que só tem um modelo de jogo. Um técnico que o Vojvoda também só tem um modelo de jogo. Não, você está enganado. Vojvoda joga reativo. Vojvoda tem vários modelos. Joga reativo sempre. Não, senhor. Ele quando jogou a Copa do Nordeste, foi campeão da Copa do Nordeste, foi propositor. Você não vê jogo. Você não vê. O Vojvoda joga contra adversários menores, ele é propositor. Adversários maiores, ele é reativo, porque é inteligente. O Abel Ferreira chegou no Brasil reativo e foi campeão jogando reativo, é que vocês têm pouca memória. Há 5 anos, quando o Abel Ferreira chegou, ele montou um Palmeiras reativo e foi campeão jogando no contra-ataque. Depois que ele foi evoluindo, e o Palmeiras, claro, com um talão de cheques de 60 páginas, foi sempre contratando. Pessoal, e o Santos não para, mas um nome aí surge aí no último dia aí, né? Olha essa reportagem aqui do Diário do Peixe, se vocês conseguem ver aí, Diário do Peixe, pode acreditar, esse site aqui é muito bem recomendado do Santos, né? Só fala notícias verdadeiras. Olha que reportagem, Santos aciona Neymar Pai para dar garantias e tentar fechar com Loyola no último dia de janela. A janela fecha hoje, às meia-noite. Deu meia-noite e ninguém contrata mais, né? Já foi. O Santos segue em tratativas para reforçar seu elenco, né? E diante da desconfiança
diante da desconfiança do Independiente, né, em relação ao pagamento, pela compra de Felipe Loyola, apresentou garantias financeiras junto à NR Sport, né, e o empresário Neymar Pai. O clube argentino demonstrava receio de aceitar a proposta de 6 milhões, né, cerca de 32 milhões de reais, por 70% dos direitos do volante de 24 anos, justamente pela dificuldade histórica do Peixe em honrar compromissos internacionais, né? A estratégia é semelhante utilizada pelo Santos nas conversas com o Spartak Moscou para viabilizar a chegada do zagueiro paraguaio Alex Duarte, né? O defensor de 25 anos já teve acerto encaminhado, né? Sormani acabou de trazer, vocês viram aí. E a diretoria busca repetir o modelo com o Independente, né? Para concluir. Vou falar Independente mesmo, pessoal. Vou ficar falando argentino, não. Independente. Vou falar Independente. Independente. Para concluir aí, eles querem chegar a esse acordo, né? Para tentar trazer o Loyola também, né? Já trouxeram o quê? Vitor Hugo, Adonis Frias, Alex Duarte e o centroavante que era do Cruzeiro, veio por empréstimo, né? 4, com mais uns 5. Seria uma janela histórica, viu? Internamente, o clube argentino admite que o valor oferecido é atrativo, mas a imagem do Santos, né, sofreu desgaste recentemente aí no mercado sul-americano por conta de transferências e punições da FIFA, né? Isso deixa... fica uma mancha, pessoal, como se fosse o Serasa, né? Como se fosse o meu nome e o seu no Serasa. A diretoria santista ainda trabalha com a expectativa de fechar pelo menos mais um reforço neste último dia de inscrições. Loyola segue como prioridade, mas não é descartada. A busca por alternativa de última hora com a negociação. Porque, pessoal, o Sormani falou aí do Ilharão, cara. Eu gosto muito do Sormani, mas eu acho que o Ilharão não tá conseguindo jogar. Tá deixando frustrada a torcida do Santos. E, cara, aí pra mim, o time do Santos tem que jogar com 2 volantes fixos. Por exemplo, se o Ilharão fica bem, o Ilharão, primeiro volante, Zé Rafael e Vitor Hugo. Ele não pode jogar nunca com um volante preso e outro que sai pro jogo. Como é o caso que tá jogando com Bom Tempo e Zé Rafael. Não tem condições, pessoal. A defesa do Santos é fraca. É fraca, a verdade é essa. E o Mike é o seguinte, cara. O Mike veio do Palmeiras, tudo bem, não tava jogando tanto, não tava com tanto ritmo, mas se não tá indo bem, testa o Igor Vinícius, né? Mas eu acho que tem que ter mais paciência, porque o Mike já mostrou ter muita potencial, né? Mas eu acho que sobre a questão do Bom Tempo é o seguinte, eu só usaria Bom Tempo como um jogador para ser um falso volante. Eu tô inventando esse nome aqui agora. Eu coloco ele como meia, mas um meia que volta e ajuda a lateral, porque o Bom Tempo ele não tem poder de marcação. Se você, agora como o Sormani falou, aí sim. Arão aqui, Vitor Hugo e Bom Tempo aqui, ajudando também na marcação. Aí pode ser que dê certo. Mas você jogar um volante preso e outro que sai, aí é complicado, não tem como. O Santos não é um Flamengo, não é um Palmeiras da vida que joga com um volante só e os outros times, os caras têm o time todo já compactado, né? Tem uma zaga boa, tem um laterais bons, né? E o Santos ainda está em formação, deixando bem específico. Mas eu tô gostando. E essa notícia agora, pessoal, aqui no Diário do Peixe, ó. Não é notícia velha, porque você não consegue ver a data. Deixa eu ver se eu consigo grifar aqui. 2 de setembro. Vou grifar aqui, ó. 2 de setembro de 2025, às 9 horas. Notícia de Lucas Barro, né? Crédito aí ao Diário do Peixe e ao jornalista Lucas Barro. Beleza? Lucas Barros, perdão. Então, essa notícia acabou de sair aí, beleza? Loyola ainda pode chegar do Santos ainda até meia-noite. Né? Vamos aguardar se chega aí mais tarde e trazemos mais informações para você, se surgir mais informações, beleza?